deu uma boa noção daquilo que nós estaremos tratando durante esses 5 domingos, e tenho certeza que, na verdade, o mês inteiro estaremos falando sobre isso, que foi algo que marcou também a história da igreja e ficou conhecido como a Reforma Protestante. Eu queria ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 2, do verso 4 ao 9. Diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante ou por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bom, como foi dito pelo nosso pastor, esse marco iniciou-se no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses que contestavam a autoridade papal e aquele caminho que a igreja havia seguido. Mas a história não começou ali. A reforma não começou ali. Não foi de uma noite para uma manhã que Martinho Lutero teve uma revelação e acordou e falou, vai ser hoje. Não. Na verdade, esses questionamentos vieram ocorrendo no passar dos anos. A igreja que foi ali iniciada na cruz do Calvário. Eu sei que tem muitos que defendem a tese de que a igreja em si foi inaugurada no dia de Pentecostes, mas foi na cruz do Calvário que todas as cédulas que existiam contra nós foram rasgadas, foram colocadas sobre o nosso Jesus, e a Bíblia relata que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Então ali na cruz do Calvário dá-se início à história oficial da igreja. No dia de Pentecostes, isso é sacramentado com aquele ato extraordinário da descida do Espírito Santo. E agora aqueles homens saem para pregar com ousadia a palavra de Deus e saem abrindo igrejas nas regiões tanto próximas quanto longes. E o evangelho genuíno, o evangelho puro, volta a ser pregado em grande parte do mundo. A igreja agora começa a se multiplicar. Nós falamos sobre isso um pouco no domingo passado, que nas primeiras pregações, após o dia de Pentecostes, e a Bíblia registra 2 delas, numa 5.000 almas, numa 3.000 almas, noutra 5.000 almas se agregaram, porque o povo estava preso a uma mentira e agora está livre através da verdade. A verdade começa a libertar esse povo e a igreja agora começa a crescer. E claro, sempre como ocorreu desde o início, se levantam grandes opositores à igreja de Cristo, reis, impérios e grandes homens, grandes líderes para defender os seus cultos e deuses pagãos se levantam contra a igreja, e vários massacres ocorreram no decorrer da história da igreja, até que no século IV, no ano aproximadamente 313, assume Constantino como imperador de Roma, e agora é decretado
decretado nesse período que o cristianismo passa a ser a religião oficial do império. Agora houve uma grande festa, porque parece que a história mudou, porque aqueles agora que eram perseguidos, que aparentemente estavam por baixo de tudo, agora passam a estar por cima. Mas só que ao mesmo tempo que isso foi muito bom de um lado, por outro lado isso começou a trazer grandes transtornos, porque agora a religião era ligada diretamente com a política. Então os líderes eram os imperadores, eram os chefes de estados. A autoridade religiosa e política caminhava junto. E as coisas agora começaram a se misturar, as coisas começaram a se envolver. Ou seja, a direção da igreja passou agora a ter uma forte influência pagã e política através desses homens. Os cargos religiosos, por serem muito cobiçados, por trazerem grandes privilégios naquela época, eles passaram agora a serem negociados e vendidos. Ou seja, relatos históricos de vendas de papado, de bispado, de pessoas de alto poder aquisitivo que compravam esses cargos, que compravam a oportunidade de ser um bispo, de ser um papa, inclusive. Então essa influência mundana, muito atrelada ao culto pagão, aquela toda a história de Roma, dos seus cultos a vários deuses, começaram a impregnar a sã doutrina de certos dogmas, de certas condutas em que aqueles que conseguiam acesso à palavra de Deus sabiam que era totalmente contrário àquilo que o Senhor havia proporcionado. Então, na verdade, a reforma, apesar de ela ter sido, vamos dizer assim, encorpada neste século XVI, e o ato de Martinho Lutero ter pregado as suas teses no dia 31 de outubro de 1517, ter sido o pontapé inicial para uma grande revolução, na verdade esse sentimento de reforma já surgia no coração de grandes homens há muitos séculos atrás. Homens que sempre existiram, e isso é muito gostoso de se falar, porque apesar de todas as fases da igreja, nós tivemos fases gloriosas, como também tivemos fases catastróficas, mas em todas estas fases, Deus sempre teve ao seu serviço homens e mulheres voltados exclusivamente para a sua sã doutrina, homens simples, camponeses às vezes, surgidos de berços simples, mas que em seu coração ardia o desejo de anunciar o evangelho da verdade, a palavra da verdade. E glória a Deus pela vida desses homens, que muitos deles morreram defendendo esta fé, e por isso hoje nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Então, homens como John Wycliffe, não é, que no ano de 1300, no século XIV, ele foi um grande precursor da reforma. Ele foi o primeiro homem a traduzir o evangelho. Olha só que extraordinário. Traduzir o evangelho, porque como foi citado pelo pastor presidente, a igreja proibiu as pessoas comuns de terem acesso às escrituras. As escrituras na época eram escritas em latim, ou seja, isso inibia, era altamente
proibido a leitura. Há relatos históricos que se uma criança relatasse ou pronunciasse uma passagem bíblica em casa sozinha e fosse flagrada nisso, não só ela, mas toda a sua família é sentenciada à morte. Eles eram queimados, era a morte mais comum daquela época, eram queimados em praça pública. Então homens morreram, eles contrabandeavam as escrituras sagradas. Olha só, eles traduziam e contrabandeavam para outros países. Parece uma coisa estranha, né? Falar de contrabando da palavra de Deus ou da Bíblia, mas como era altamente proibido. E esses homens tiveram as suas vidas, muito deles, não é o caso de John Wycliffe, que morreu por morte natural, mas é o caso, por exemplo, de Jan Hus, que era conhecido como o Ganso, né? Porque esse Hus vem da sua cidade e na língua boêmia significava ganso. E ele também foi um grande difundidor do Evangelho, anunciou o Evangelho, e um grande pregador pré-reformista, anunciando a palavra de Deus. Ele deixou uma frase histórica, né? Hus escreveu, antes de ser queimado, ele deixou algumas frases, né? E uma delas que eu fiz questão de registrar, na verdade, foi uma profecia que ele lançou. Hus viveu no ano de 1400, né, no século XV, e deixou uma profecia, na verdade. Ele escreveu e ele deixou relatado aos carrascos, diz a história: vocês hoje estão queimando um ganso, porque, como eu disse, seu sobrenome significava ganso, mas dentro de um século Deus levantará um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. E exatamente 102 anos depois, Deus levanta Martim Lutero. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Isso é prova de que o controle da igreja, que é de Deus, nunca fugiu das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa semana eu já chorei muito lendo a história desses homens, porque não tem nem como comparar a fé que nós vivemos hoje com a fé desses homens. Os caras morreram por não aceitar que fosse pregada uma palavra que não fosse a palavra de Deus. Os caras tiveram a sua vida ceifada porque resolveram, aleluia, não negar a Cristo e ao Evangelho genuíno. Então eles viveram aquilo que a palavra diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, glória! Então já fui às lágrimas, nós não temos tempo para tratar sobre toda essa história no dia de hoje. É lógico, eu vim para falar de apenas um dos fundamentos ou um dos princípios, mas naquela época existiam basicamente 4 tipos de povos, não é? Os camponeses, os nobres. Surgiu uma nova classe de povo naquela época, né? Que eram os burgueses, os povos da cidade, e havia o clero, que eram as classes envolvidas na administração da igreja, a classe eclesiástica. Então, isso muito favoreceu para que a reforma ocorresse. Por quê? Com exceção do clero, tanto os camponeses quanto os nobres e também os burgueses exigiam e ansiavam por uma reforma. Para você ter noção, a igreja naquela época já tinha como posse sua 1/3 de todas
as terras da Europa. Ou seja, os camponeses trabalhavam, a igreja tomava a terra. A igreja começou agora a crescer os olhos sobre terras, sobre dinheiro. E como nós falamos aqui, a disputa não era mais simplesmente eclesiástica e bíblica. A disputa era por poder, por dinheiro. Então essas classes sociais, a revolta deles, a indignação com o caminho que a liderança da igreja havia tomado, contribuiu muito. O cenário político era favorável na época a essa reforma, porque muitos outros homens tentaram reformar a igreja e não conseguiram, porque apesar de entender que não era o momento certo, o tempo de Deus, eles encontraram muitas forças contrárias, mas nesse tempo, nesta época, o favor de Deus veio sobre estes homens que liderados por Martinho Lutero, agora conseguiram apoio desses três povos e aí sim implementar a reforma na igreja, que aí gerou o termo a reforma protestante, porque homens que protestaram contra a direção eclesiástica naquele dado momento da história. E eles protestaram principalmente contra o quê? Não vai dar para a gente falar, lógico, das 95 teses, mas eles protestavam principalmente sobre os dogmas papais, porque o problema da igreja não era que a igreja não acreditasse que a fé poderia salvar. Não, a igreja acreditava que a fé poderia salvar. O problema não é esse. O problema não era que a igreja não acreditava em Cristo, porque a igreja acreditava em Cristo. O problema não era que a igreja deixou de acreditar na glória de Deus e que era só dele. O problema não era esse. A igreja acreditava que a glória deveria ser dada a Deus. Mas o problema maior foi que eles, ao invés de crerem que somente a fé, como nós lemos, poderia salvar, agora eles passaram a entender que a fé, mas também as penitências poderiam salvar os homens. Aí começaram a implementar indulgências. Não é que, num resumo muito curto, seria a venda ou a compra de uma absolvição de uma pena. Ou seja, a pessoa pagava, se confessava, pagava uma indulgência e agora ele diminuía o seu tempo de purgatório, por exemplo, uma outra invencionice da igreja. Então, essas indulgências, naquela época, para construir a Basílica de São Pedro, agora essas indulgências, o cara saía, vamos resumir para nós entendermos muito bem, me dá 2.000 reais que o teu pecado está perdoado. Me dá um pedaço de terra que o teu pecado está perdoado. Ou seja, apesar de acreditarem na fé, eles se utilizavam dessa fé para implementar também ensinamentos humanos, visando tão somente o enriquecimento e o poder-se de si próprios. Então isso foi gerando essa indignação na sociedade, na política, até que Martinho Lutero aparece, surge na história profeticamente, como havia falado John Hus, e agora protesta contra a autoridade da igreja daquela época. Então, ele prende essas 95 teses. E de onde surgiu o termo 5 solas? Na verdade, Martinho Lutero não criou o termo 5 solas. Na verdade, é que dentro dessas teses que eram defendidas, dentro desses princípios que esses homens defendiam e que não poderiam ser quebrados, haviam 5 principais, como foi citado aqui pelo nosso pastor, e que em latim foi descrito como sola fide, ou somente a fé, sola escritura, ou somente as escrituras, solus Christus, ou somente Cristo, sola gratia,
somente a graça, e só lhe dão glória, somente a Deus toda a glória. Esses eram os princípios principais, melhor a redundância, né? Os princípios principais, olha que coisa linda, né? Os princípios daqueles questionamentos, porque a igreja falava que era pela fé e pela penitência e pelos sacramentos, e eles debatiam dizendo: não, eu não aceito. A Bíblia diz que é pela graça e mediante a fé. Eu não aceito a participação humana para a salvação. Como você leu aqui, uma grande doutrina que era questionada era a doutrina da justificação. Essa era a grande doutrina questionada, porque esses homens, essa liderança agora passou a entender que o homem poderia fazer alguma coisa diante de Deus para se justificar pelo seu pecado. Se tinha uma consciência que aquele povo da época, se você lê os registros, se você lê a história, você vai entender que aquele povo tinha uma consciência e um medo. E sabe qual era essa consciência e esse medo? O juízo final. Eles sabiam e tinham a plena convicção e viviam isso a todo tempo, até porque isso era muito falado, que um dia eles iriam se apresentar diante de Deus. Eu queria que você lesse um salmo comigo, né? Um salmo de Davi, que registra no Salmo 130 e o verso 3, eu pedi ajuda aí para colocar no telão. E esse grande questionamento era sobre a doutrina da justificação, porque eles começaram a infiltrar dentro da igreja ensinamentos humanos que, diante de Deus, pagando as indulgências, comprando os seus cargos, eles poderiam de alguma forma se justificar diante de Deus. Olha o que o salmista Davi escreve, Salmo 130, verso 3. O que ele escreve? Consegue jogar aí no telão? Não, né? Está escrito lá: se tu, Senhor, observares as nossas iniquidades, quem subsistirá? Olha só. Davi já há milhares de anos atrás sabia que seria impossível para o homem se justificar diante de Deus. As suas obras não poderiam salvá-lo. Os seus feitos não poderiam salvá-lo. As suas práticas religiosas não poderiam salvá-lo. E agora a liderança da igreja vem dizendo que se eles comprassem uma determinada indulgência, se dessem um determinado valor, se intercedessem através de um determinado santo, eles poderiam agora alcançar a salvação, quando na verdade a Bíblia confronta isso diretamente. O salmista Davi havia predito isso há muitos anos atrás, que é impossível para o homem se justificar diante de Deus através das suas obras. E como pode acontecer esta justificação? Como é que o homem foge da ira futura? Como fugir? Esse era o questionamento da época. E por isso as pessoas eram enganadas. Por isso as pessoas davam o dinheiro que fosse, porque a intenção delas era fugir dessa ira. E enganadas por esta liderança, eles sucumbiam a princípios carnais, humanos e principalmente diabólicos daquela época.
E a igreja não estava sofrendo de baixo para cima, mas a igreja estava sofrendo de cima para baixo. E sabe por quê? Porque Jesus já havia dito: o meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas, por serem proibidas de ter acesso à palavra que salva, à palavra que liberta, à palavra que transforma, por serem impedidas disso, agora começaram a ser enganadas. Mas olha o que a Bíblia diz sobre a justificação. Aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 ao 25. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, o quê? Gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, ou seja, anteriormente cometidos, sob a paciência de Deus. Nós não precisamos ajudar a Deus para nos salvar. Nós não temos como auxiliar. Não adianta eu ser o homem mais bonzinho da face da terra e doar todos os meus bens, porque a salvação não pode ser comprada. Na verdade, o preço dessa salvação ninguém conseguiria pagar, mas o sangue de Cristo, aleluia, vertido na cruz do Calvário, pagou o preço das minhas e das suas transgressões, e é exclusivamente por meio da fé neste Cristo e neste sacrifício que somos justificados diante de Deus e poderemos responder à resposta de Davi: quem poderia subsistir diante do grande juiz de Deus? Sabe qual seria a resposta? Ninguém. Ninguém poderia chegar lá e dizer: eu fiz e ser salvo, mas Cristo derramou, aleluia, oh glória. Eu sei que isso é uma palestra, mas eu não consigo ficar baixinha do início ao fim, porque o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário rasgou o véu do templo de alto a baixo, nos deu o direito de entrar nos santos dos santos, e por esta fé, aleluia, alcançar a salvação. Então, na verdade, a reforma protestante para mim foi um grito de liberdade, porque queriam prender a igreja de Cristo a procedimentos humanos e, claro, por trás disso, diabólicos. Mas a igreja de Cristo não foi presa, porque na verdade Deus nos deu liberdade. Paulo escreve aos Romanos dizendo que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de liberdade para a glória do eterno Deus. Falta pouquinho tempo para mim. Também não tem ninguém para botar água aqui. Você tá aí, cara? Misericórdia, tá quietinho lá atrás.
Então eles gritaram, não. Já? Foi só eu falar, já está programado. Então eles gritaram, não. Não são pelas nossas obras, mas isso é pela graça de Deus, mediante a nossa fé. Agora nós, o grande mestre Augusto Nicodemos, na igreja presbiteriana, ele fala, naquela época tinha-se uma igreja para reformar, e hoje, como é que a gente faz? Que as lideranças se expandiram tanto, porque hoje mais do que nunca precisaríamos de uma reforma. Mas eu vendo uma entrevista e ele diz, começar por onde? Por quem? Porque hoje nós temos uma liberdade tão grande de que cada um prega a sua verdade. E quando eles gritam somente a fé, tem algo muito maior do que a gente entende por trás disso. Porque a fé é muito diferente da crença. Tem gente que acha que crer e ter fé é a mesma coisa. E não é. Talvez, como assim, pastor? É diferente crer e ter fé? Sim. Eu queria que você lesse alguns textos bíblicos comigo, porque eu já estou realmente no fim. Eu queria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. E o verso 5. E eu estou já finalizando. Diz assim, eu não vou poder esperar todos abrirem. Eu vou ler Marcos, já está lá, muito obrigado. Depois prepara aí Mateus 8:10 e Lucas 8:25, vai vir na sequência. Então diz assim, olha, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados. Que parte da história bíblica foi essa? 4 homens, diz o texto, que tinham um amigo paralítico. O levaram até determinada casa onde estava Jesus. Chegando lá, a casa estava lotada. Jesus realmente atraía a multidão. Não dava para entrar pela frente, pelo lado, pela janela, não dava. Então o que aqueles homens fazem? Sobe o telhado. Que, claro, não era uma laje batida como é nos dias de hoje. Então, retiram parte da cobertura daquele telhado, e a Bíblia diz que eles descem o paralítico pelo telhado e colocam diante de Jesus. E o culto rolando lá, imagina isso, deve ter sido uma loucura, né? Aquele culto, que coisa mais maluca, dentro do culto, isso aí, já pensou? A gente está aqui, de repente, um buraco, desce alguém aqui, misericórdia, não é? Então, Jesus olha para aqueles homens, primeiro ele não fala com o paralítico, ele fala com os 4. E ele olha para aqueles 4 homens e fala, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão seus pecados. Então, por que a fé é diferente da crença? Porque a fé eu posso ver. Jesus viu a fé daqueles homens. E o que era a fé propriamente dita? Mateus 8:10 vai falar sobre um outro texto. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel vi tanta fé. Passagem do centurião. O seu servo estava muito doente em casa, ele chega diante de Jesus e fala, Jesus fala, beleza, vamos lá, eu vou lá na tua casa contigo. Ele fala, pelo amor de Deus, não faz isso não sou digno. Eu tenho servos e servas, e se eu mando um faz, o outro não faz, se eu falo cala a boca, ele cala, levanta, senta. O Senhor tem autoridade sobre todas as coisas, basta apenas uma palavra
tua, e o meu criado sarará. Jesus olha para aquele homem e fala: nem em Israel eu vi tamanha fé. O que Jesus estava querendo dizer nessas duas passagens? E também em Lucas 8, 25, que a fé somente lida, ela é uma crença, mas a fé que ele espera que a igreja tenha é a fé executiva. Eu leio, creio e por isso eu faço. Eu leio, aprendo e por isso eu vivo. Nós poderíamos ficar aqui vários domingos em grandes conferências, trazer homens que com certeza de todos esses aí, ainda bem que eu fui logo o primeiro, que se eu fosse o último eu acho que eu não ia aceitar. Só fera, meu irmão. O cara vai fazer você aqui ficar de boca aberta, né? Ficar olhando. Então se a gente pode estudar com todos os grandes homens, pode surgir um novo Gamaliel e a gente estudar aos pés dele, mas se nós não colocarmos em prática isso da nossa vida, a nossa salvação sempre estará em risco, porque a fé que Cristo espera da sua igreja, que Martinho Lutero gritou que somente ela salva, e que Tiago escreveu muito bem sobre isso, é a fé que é colocada em prática. Você leu que adultério é pecado? Então não adultere. Você leu que matar é pecado? Então não mate. Sabe uma coisa que muita gente da igreja erra? A Bíblia fala, e é muito fiel nisso. Sabe o que a Bíblia fala? Se você pode fazer o bem e não faz, sabe o que acontece? Você peca. Então sabe o que Deus espera de você? Que você leia essa palavra, que você estude essa palavra, que você medite nessa palavra, mas principalmente que você viva esta poderosa palavra. Porque não é ler ela que liberta, é praticá-la que liberta, que transforma, que muda. Um cachaceiro como eu, que numa manhã dessa estaria jogado no meio-fio babando há alguns anos atrás, mas a prática dessa palavra, e somente ela, aleluia, nos liberta, nos salva, nos cura. Então creia nessa palavra, mas tenha fé e pratique-a na sua vida. Então que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus venha fazer que nós entendamos isso e que venhamos colocar em prática, que sejamos a igreja que Ele espera que sejamos.